Sejam muito bem-vindos ao WeLux Podcast. Hoje, comigo, Wagner Malagola, da 5 Star. E eu sou o Daniel Moreira, da Best Chauffeurs. Sejam bem-vindos ao WeLux Podcast. E hoje teremos aqui um convidado especial conosco, Ronaldo Luiz Garcia Bueno. Nada mais, nada menos do que Bueno, conhecido aí, e atua no aeroporto de Guarulhos aí desde a sua inauguração em 85. E atua no segmento de luxo, né? De meet and greeting, há mais de 50 anos praticamente, desde Congonhas. Bueno, antes de iniciarmos, já diretamente falando sobre todos esses detalhes aí com o mercado do luxo, gostaríamos de saber de onde você vem, de qual cidade você é natural, e como começou a tua carreira profissional antes de ingressar nesse segmento. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com dois ícones do ramo. Muito obrigado. Satisfação, obrigado. Eu comecei, na realidade, a minha história é... Como é que se fala? Meu pai era mecânico da Varg em Porto Alegre. Eu nasci em Porto Alegre. Aí, com a expansão da Varg, com 4 anos eu vim para São Paulo. Então você é de Porto Alegre. Porto Alegre, exatamente. Aí, o crescimento aqui em São Paulo, tudo... Com a cidade grande, né? Juventude, arranjo emprego, comecei como office boy, né? E o pai trabalhando na aviação, o que aconteceu? Eu arranjei uma entrevista, né, na Varg na época, né? Isso lá em Porto Alegre? Aqui em São Paulo. Já em São Paulo? Já em São Paulo. Tá. Aí, em 77, eu tive essa oportunidade de começar na aviação. E comecei num setor muito interessante, que era o setor de tripulantes. Sim. Aí aquilo ali foi crescendo de uma forma que me apaixonei. 50 anos 77, não tinha nem nascido 77, ainda. Nós não tínhamos... Não, eu já tinha nascido, fazia 10 anos. Produção, olha, eu tinha nascido sim, viu? Mas eu era menino, estava começando a brincar, né, com essa idade. Você estava nascendo, então, Daniel? 2 anos depois estava sendo projetado, né? Mas que bacana. E você começou a atuar nessa área com a tripulação? Qual que era a tua função ali? A minha função era escala de tripulantes, apresentação de tripulantes para voo. Então, eu acabei conhecendo toda a metodologia, toda a parte técnica também, porque acabava indo em aviões fazer uma entrega de algum documento, alguma coisa. E foi uma época muito interessante. Época de que aviões que a gente está falando? Eletra, o primeiro avião. Que por mim devia estar voando até hoje, né? Um avião espaçoso, confortável. Era um avião diferente, né? Realmente diferente. Era produzido em qual país esse avião? Era da Lockheed, né? Estados Unidos. Estados Unidos. Olha, Lockheed, essa empresa acho que nem existe mais. Não, mas deve ter alguma fusão. Fez fusão algum braço coisa, aí sim, que atua na área de aviação. Poxa, você acompanhou a história da aviação. Depois do Santos Dumont veio o Bueno. Bueno, e eu acredito que, enfim, a Varig sempre não é da minha época, mas eu escuto sempre falar que foram anos glamourosos ali da maior empresa do Brasil, né, em termos de aviação, e acho que é uma das maiores do mundo também. Como que era atuar já nesse segmento aí de aviação em uma época em que acredito eu que realmente as pessoas que tinham acesso à aviação ali, ao mercado de aviação aérea, eram realmente pessoas do luxo? Isso confere? Ou... Sim, porque era interessante. Congonhas, o pessoal colocava a melhor beca, o terno, né, para tomar café no aeroporto. Era um desfile de modas. Olha só que coisa. A economia era outra, lógico, mas não era todo mundo que voava. Então, era algo bem aprazível assim, para o pessoal de poder aquisitivo maior. E quando você fala de 77, a gente está falando de uma época onde ainda não existiu o aeroporto de Guarulhos. Como que eram os voos internacionais? Todos os internacionais eram feitos até o Rio de Janeiro. Chegava no Rio de Janeiro, trocava por uma aeronave menor para trazer os passageiros de São Paulo. Às vezes juntavam 3 voos, digamos, Lisboa, Londres e outro país. Juntava os de São Paulo, colocava num 727, lá 737 e trazia para São Paulo. Então, eu já escutei falar que Congonhas já tinha operado como aeroporto internacional. Chegou a operar como aeroporto internacional. Mas nesse sentido, na verdade, tinha-se uma conexão no Rio de Janeiro e aeronaves de menor porte. Levava o pessoal para o Rio de Janeiro. E tinha um tal de Vitor aí que aparece da Panam na sua história. Quem é esse Vitor? Esse Vitor, na realidade, ele começou em Guarulhos, ele era gerente da Panam, da extinta Pan América. Sim. E o que aconteceu, o Vitor? Ele teve uma ideia.
ele pegou, porque antigamente todos os funcionários eram orgânicos da companhia aérea. Ele juntou um grupo de mulheres para fazer limpeza na aeronave e conseguiu um contrato. Foi um teste que acabou crescendo de uma forma que hoje a terceirização na aviação ela é quase que completa. Você tem companhias que só tem o gerente e o resto tudo é terceirizado. Essa parte interna a gente não sabe dessa Exatamente. organização. Na época, no mercado em geral, era praticamente todos os colaboradores orgânicos. Todos orgânicos. Não existia... Não tinha a terceirização. Sim. Hoje você vai ser atendido por uma companhia aérea, você tem o funcionário uniformizado, né, com as cores da companhia, porém ele não é da companhia aérea, é de uma empresa terceirizada. Tem hoje uma média só da parte que faz check-in, pelo menos umas 5 empresas que fazem a parte de check-in. Agora de handling mesmo, que envolve carregamento de aeronave, descarregamento, equipamentos e tudo, são mais de 30. E esse mercado de terceirização no segmento de aviação, você acredita que isso foi acontecendo ao longo dos tempos, mais por uma questão, um mix ali de economia por parte das empresas, sim, e também evitar ali algumas questões de processos trabalhistas? Exatamente, um mix. Essa parte do handling é onde você se encaixa. O handling, ele tem outras, além do receptivo que você faz, para vocês que não sabem aí, o que o Bueno auxilia a gente que trabalha com o transporte de luxo, é exatamente isso. É o trabalho que ele faz e com a perfeição e profissionalismo que ele faz, e é conhecido pela maior parte das pessoas que trabalham como a gente. Velha guarda, você. Exatamente. De buscar as pessoas dentro da aeronave, muitas vezes, né? O VIP, né? Chega uma pessoa importante, numa época de Fórmula 1, chega lá um piloto, chega um artista famoso, ele pega essa pessoa de dentro da aeronave e conduz até chegar no nosso carro. Então, é a pessoa que facilita isso dentro do aeroporto, é o handling. É o trabalho dele. Mas fora isso, ainda existe uma outra coisa que o handling pode fazer, é isso? Sim, é o serviço completo. Tudo Sim. que envolve hoje avião. Por exemplo, você tem hoje um serviço, aeronave que tem mantas e travesseiros a bordo. Sim. Aquilo ali chega, vai para uma lavagem. Então tem uma lavanderia, tem umas 2, 3 lavanderias que pegam aquilo de manhã, lavam e entregam à noite para a volta do avião. Olha só. Tem a parte mecânica, tem a parte de carregamento, tem a parte de descarregamento. Tudo que envolve ali, tem a parte do despachante de voo, que faz os cálculos ali, que apresenta para o comandante, olha, vai sair com tanto de combustível. Tudo isso, ele é muito grande, entendeu? O que tem por trás hoje de uma aeronave. Do handling. Tanto que hoje você tem uma dificuldade do pessoal achar que, uma secretária liga, meu chefe está chegando aí, segura o avião. Não tem como. Porque existe hoje um horário, entendeu? Então, 1 hora antes, cessa o atendimento de check-in, porque envolve carregamento, envolve uma série de fatores que tem que estar pronto para sair. Documentações, né, que a companhia aérea tem que enviar. É uma coisa tão precisa, gente, que acontece, né? É muito interessante de você saber que 1 hora antes, tudo o que precisa ser feito para uma aeronave decolar parece ser só te ligar o avião e sair, mas não é nada disso. E tem um detalhe, tudo isso se resume, a chave de tudo, o resumo todo se resume a uma única palavra, segurança. Sim, verdade. Tudo isso é feito em razão da segurança. E segurança que a gente também... Nós temos isso como uma bandeira aqui, né? Nosso trabalho é segurança, não é o carro blindado, é quem está dirigindo, Sim. É tudo que envolve a mecânica do carro, por que caminho seguir. Isso que o Bueno está falando tem tudo a ver conosco. O acompanhamento que você comentou no caso do meet and greet, do caso de buscar o passageiro, o principal é a segurança. Sim. Ele sair do aeroporto, ali da área da imigração e ficar, Deus dará ali. Qualquer um pode encostar. Se você for hoje, infelizmente, no aeroporto, você tem Uber pirata, você tem pessoas querendo gorjeta, alguma coisa, pedinte Sim. e tudo mais. Então, você imagina um gringo, né, vamos dizer assim, ali sem assistência nenhuma. E um executivo do alto escalão, né? Presidente, CEO, um diplomata. E o próprio motorista também, o que ele prefere? Ele ter a entrega do passageiro para ele do que pegar o passageiro e andar do estacionamento dentro do edifício garagem, entendeu? Pegar elevador, subir, andar, vamos lá. Uma vulnerabilidade em relação à segurança e exposição do cliente. É essencial.
principalmente sendo uma pessoa pública, acaba sendo maior, né? Sim. Histórias que a gente gostaria de saber aqui de você, tipo, a gente está começando a chegar naquilo que a gente acha bem interessante da sua experiência. Isso tudo de segurança, daquilo que envolve e tal, a gente já está sabendo. Agora eu queria saber uma coisa legal que você poderia dizer, tipo, essas personalidades que vêm para cá, elas também, além de ter essa segurança, existe também os fãs, existe também o assédio, ou um político, ou uma pessoa assim de grande exposição deve ter chego por ali e te dado algum tipo de problema. Por exemplo, um Pelé da vida. Você já atendeu o Pelé? Não. Mas já viu o Pelé? Já vi o Pelé. Lá no aeroporto. É. O Pelé dizem que é a pessoa que mais se esconde no aeroporto, na época, né? Ele colocava um boné e ele já estava escondido, ninguém sabia que ele estava lá. Um exemplo, por exemplo, eu já atendi o Ronaldinho Gaúcho. Sim. É uma pessoa que, onde ele chega, vai gente em cima para tirar foto, essas coisas todas. Sim, sim, sim. E o fato de você ter, às vezes, personalidades, de você ter pessoas de alto padrão, você tem que estar alinhado com o motorista, com a segurança, por onde vai sair, se vai sair pela direita, pela esquerda, com o intuito de minimizar a exposição. Sim. E o tumulto. E o tumulto. Que existe normalmente, né? Sim, é fatal. Agora, é aquela história. Você tem um pedido de uma solicitação. Aonde começa o serviço? Não é eu chegar lá e ficar esperando. Começa a partir do momento que decola a aeronave lá do outro país. A tecnologia é para ser usada. Então, você tem hoje, por exemplo, o Flight Radar, que você vê direitinho se decolou e tal. Você tem hoje a localização em tempo real do motorista, sabe? Se ele chegou. Entendeu? Tudo, a tecnologia hoje é para ser usada justamente para facilitar e você evitar erros. E, ao mesmo tempo que você assume um serviço, você começa a pensar em diversas situações. Você começa a pensar primeiro no errado, para saber como é que você vai atuar se aquilo der errado. Se der certo, maravilha, é aquilo que tinha que acontecer. Né? Não precisa ninguém elogiar, mas se deu certo, está ótimo, se elogiar, então melhor ainda. Nós costumamos dizer, e eu costumo pensar assim, sempre dizer com a minha equipe, o Wagner tem a mesma linha de pensamento, que um atendimento ele precisa ser feito um trabalho em equipe. Sim, né? sim. Desde o meet and greeting, Sim. com o driver, a secretária, a personalidade do hotel ali, para que tudo seja perfeito ali, tenhamos uma sincronia assim, de orquestra, modo de dizer, né? E falando em tecnologia, claro que hoje nós temos muito mais acesso e detalhes que fazem toda a diferença. Mas uma curiosidade, né? Eu sou de uma época que também peguei essa transição do guia ali de 4 rodas, né? Nós não tínhamos o advento ainda de GPS, o Waze. Como que era nessa época em que você não tinha acesso para você poder rastrear um voo ali, saber se partiu no horário, atraso? Você ia até a companhia aérea com antecedência, né? E descobrir o que estava acontecendo. Né? Você tem que fazer... É aquela história. Na aviação, nunca se trabalha ao lado dela, é sempre antes. Sim. Não tem o que... Antecipação. Antecipação, é o principal. Sim. Entendeu? Eu vou um pouco além, não só na aviação, né? No nosso segmento também de proteção executiva de transporte. Inclusive, vocês trabalham nessa área, vocês sabem o essencial. E aí encaixa no sentido assim, com que tipo de fornecedor você trabalha. Sim. Entendeu? Você tem que analisar uma série de situações. Existem umas coisas no bastidores, assim, que lá do aeroporto, e que a gente, muitas vezes eu tive alguns episódios com o Bueno, particularmente, de a gente querer saber, por exemplo, o passageiro não chegou. Você está do lado de fora, não teve o acesso, não sabe por onde anda o passageiro até sair, né? E aonde que está o passageiro? Lá nos bastidores, existe assim uma máxima da gente, que a gente tem que aguardar 2 horas o passageiro depois que o voo pousou para ele sair. Existem recordes, existem passageiros que saem, vêm na asa do avião. E que a gente costuma dizer isso, vem na asa do avião, porque não é possível. Ele sai, passa pela imigração, está lá fora, você fala assim, como pode? Eu costumo dizer que é lei de Murphy, né? Se você chega ali com antecedência, o passageiro vai demorar 30, 45 minutos, às vezes até as 2 horas. Mas se você entrar 10 minutos depois, às vezes acontece do passageiro que você disse. A pergunta minha é saber, como é esse bastidor lá?
lá dentro do aeroporto, porque as pessoas não têm noção, que a gente que trabalha com isso não tem uma noção muito clara daquilo que acontece lá dentro, mas coisas muito estranhas podem acontecer. Você deve ser, o testemunho ocular de algumas coisas que acontecem lá dentro e que tem essa dificuldade de chegar lá fora. Você tem que lidar com muitos fatores, né? Sim. Às vezes acontece, por exemplo, de uma greve na Receita Federal, todas as malas vão passar pelo raio-x, o passageiro vai sair depois de 2h30. Que tá. Se a gente tem o seu auxílio, a gente vai saber disso, mas se não Agora, tem... o fato de... É aquela história, o fato de você trabalhar lá dentro, você tem que ter conhecimento. Não é só o fato de trabalhar, você tem que ter conhecimento. Todo mundo está ali, então você tem que ir lá na companhia aérea, entendeu? Obviamente são situações que, por lei, vamos dizer assim, não pode você dar informação sobre um passageiro, mas aí por questão de conhecimento e bom senso, às vezes você consegue... Confiança, e tudo, que é o essencial. Sim. É essencial. Nós temos vários... Eu tive esse tipo de episódio com você, Bueno. Eu lembro de a gente estar precisando falar e saber de alguma coisa e você ter acesso, né, a nomes lá dentro de alguma pessoa que podia te dar essa informação, mesmo sendo sigilosa, mas a pessoa que está te passando essa informação, ela sabe que também sigilosamente você não vai... A gente só precisa falar um sim ou não. Ele veio ou não. Sim. Quer dizer, é algo muito sucinto. Como também, às vezes você está esperando, digamos, um casal. Aí você vai na companhia aérea, vê, olha, tira a dúvida aí, se ele está na executiva ou está na econômica, porque o executivo vai sair na frente. Quantas bagagens tem? Por quê? Até lá fora você já sabe, esse casal está saindo com 4 malas, não é esse. Exatamente. Mas você vê que, olha a importância que tem o conhecimento. É uma coisa muito interessante falar para vocês que estão hoje aí e que entram no aeroporto. Eu sempre fiz isso, o Daniel sempre fez isso, de ir lá dentro com uma plaquinha, esperar o passageiro para depois sair com ele até lá dentro do estacionamento, levar até o carro, embarcar e tal. Isso é um padrão que, inclusive, nos Estados Unidos eu cansei de fazer, gente, cansei de fazer. Mas hoje, particularmente, o que o Bueno faz e que os handlings fazem é muito, muito importante para a gente, porque ele tem informações valiosíssimas e que, ao longo do trabalho que ele está executando ali, ele pode passar para você de forma gratuita. Se você quiser ligar para ele e perguntar isso, vai te custar, viu? E não vai ser barato. Agora, é importante a gente saber que tem pessoas como ele e hoje a gente utiliza esse tipo de serviço para que nossos clientes tenham uma qualidade muito maior de chegada a São Paulo, aqui no Brasil. E a comunicação, né? Ter a comunicação com você, Bueno, já avisamos a secretária. E você, como eu estava falando de fornecedores, você sabe com quem você está trabalhando. Já aconteceu, por exemplo, de você falar com o motorista, aí o passageiro está na tua mão, aí você liga para o motorista, ocupado. É isso. Fala, mas, meu Deus do céu. Já dá um frio no coração. Aí você vai encher salsicha com o passageiro? Vamos falar do tempo, não sei o quê. E você tem essa qualidade, né? Uma reunião ali super importante. Sim. E, na verdade, você tem essa qualidade de falar, inclusive, isso é muito importante, que ele tem a qualidade de falar inglês com as pessoas, né? De poder falar sobre levar para tomar um café. Mas o X da questão que ele quis dizer é lógico. Esse VIP viaja um mundo, eles sabem como que funciona o mecanismo do aeroporto, contato ali com um driver, de não conseguir o contato com o driver e outra, até informação para o passageiro em termos de trajeto. Eu entro lá no Waze e vejo quanto está dando. Olha, está estimado de tantas horas, minutos e tal. Lógico. Quer ir no toalete antes, alguma coisa. Sim. Vai demorar o motorista por alguma razão, infelizmente. Quer um café, alguma água, tudo. Sim. Dar comodidade. Perfeito. Você, na realidade, um livro que eu li muito do Claudemir Oliveira, não sei se você conhece. Não. É o Encantamento ao Cliente. Excelente o título. Toda hora, em qualquer produção, depois situação, coloque o nome do livro aí. Toda hora você tem o que encantar. É verdade. Você tem uma oportunidade. Sim. Tem hora que precisa, tem hora que não precisa. Mas você podendo usar a brecha para você encantar, ótimo.
Sim. Esse encantamento é algo importantíssimo. Nós usamos isso. Eu não sabia, eu falei excepcional o nome do livro, porque realmente o encantamento é algo que faz parte daquilo que a gente... No dia a dia nós utilizamos isso. A gente faz isso o dia todo, encantando o cliente. Assim, eu tenho clientes muito difíceis, né? Eu tenho certeza que você também, né? Que chegam e são muito difíceis. Mas com esse encantamento, as pessoas, se você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, você passa a ter um histórico. Com esse histórico, você tem grandes chances de não ter problemas mais com esse cliente quando você falhar. Agora, se a falha vem no primeiro, certamente você não vai ter o segundo, né? Porque o próprio cliente já se põe nessa posição. Ele já te dá esse crédito, ele deu o crédito, você não conseguiu atendê-lo, né? E acontece. Aliás, já tem 2 pontos muito importantes aqui, né? Quando nós falamos do encantamento ao cliente, você tem que saber dosar muito bem isso, né, Boa? Porque eu costumo dizer, nunca ultrapassar a linha ali a treino, né? Às vezes o encantamento com o cliente pode ser silêncio. Exatamente. A sabedoria do silêncio. É uma descrição fenomenal. Sim. Como eu falo também, toda vez que você vai atender, você tem que estar preparado para o pior. Sim. Entendeu? E outra, passageiro gosta de ter surpresa? Não. Mas se a surpresa for agradável, sem problemas. É verdade. Um upgrade de serviço, isso tudo entra muito bem. Tudo. Aliás, eu tive o privilégio aí, acho que 2010, 2012, aproximadamente, quando iniciei no segmento aí de transporte executivo, de conhecer o Bué através de um cliente muito importante que eu atendia na época, né? Só que o cliente era teu cliente direto e contratava os meus serviços também. Ali ele já recepcionava ali o CEO, todo o board da empresa que vinha ali, e desde então sempre tivemos uma sincronia muito boa, né? Muito boa. Inclusive vocês, já tive vários exemplos de vocês que, por exemplo, não tinham carro X, mas colocavam um carro blindado. Sim. Olha, então isso aí o passageiro é uma maravilha. A surpresa do upgrade. A surpresa ali, né? do upgrade. Então tudo isso compensa. Nós sempre buscamos, né, fazer o melhor pelo cliente. Agora, às vezes, isso pode ser algo que você não saiba medir. Tome cuidado, né? A gente precisa, a linha tênue entre você atendê-lo e fazer superior. Por exemplo, eu nunca faria com um cliente, isso é intimidação, por exemplo, no caso de você pedir um Corolla e eu aparecer com uma Escalade, né? Se eu fizer um upgrade desse, descabidamente superior, Sim. Não vai agradar qualquer cliente isso, né? Ele não está preparado para isso e às vezes ele não quer realmente um negócio desse. Eu já tive vários episódios nos Estados Unidos com limusine, por exemplo, onde mesmo brasileiros indo para lá, que era para ser atendido com um carro normal, aparecia uma limusine. As pessoas não sabiam onde enfiar a cara, né? Ficavam com vergonha do que estava acontecendo. Isso, a gente está falando de pessoas que têm nomes e que poderiam não se intimidar, mas se intimidavam. Então, a gente tem que ter essa linha tênue. Cuidado vocês aí com isso. Porque... Saber dosar muito bem, né? Bueno, hoje, na tua opinião, qual que é o principal diferencial e qualidade de um professional que atua aí como handling, né, e meet and greet, e também de um professional chauffeur? Antes de você responder, por favor, produção, mostra aqui, ó. A gente está pondo aqui o livro Olha Encantamento aqui, ó. Do Claudemir. Essa da Guilherme. Tem um outro, Claudemir, viu? Do Claudemir. Tem do Claudemir. Vamos lá. O Claudemir, na realidade, ele foi representante da Disney. Ah, que legal. É uma história fantástica. História fantástica. Ele trabalhou em companhia aérea. Sim. E depois ele foi representante da Disney no Brasil. E a Disney sabe fazer como ninguém esse encantamento. Como ninguém, exatamente. Vamos lá. E você estava respondendo, então, a pergunta? Na realidade, eu acredito que a experiência é o principal. Porque cada vez que você faz um serviço, você lida com pessoas e cada pessoa é um universo. Então... É um templo. É um templo. É verdade. Exatamente. Então você vai adquirindo, você vai absorvendo as coisas boas, fazendo a filtragem das coisas más, vamos dizer assim, e você tem uma diferença justamente nisso. Aquele agente, aquele funcionário que tem mais experiência, que tem trocentos atendimentos,
ele vai tirar de letra, entendeu? Sem ter negligência, né? Porque às vezes o cara confia tanto no que está fazendo e acha que eu sou bambambam e Aí é onde falha, né? e é onde falha, né? Então, eu acho que a experiência é o principal. Experiência e ter sempre a humildade, né? Humildade. Quando o profissional acha que ele já é um Deus, que ele sabe tudo, exatamente. ele deixa de evoluir. E emendando uma pergunta que faz até nesse sentido, você hoje enxerga uma dificuldade de novos profissionais atuando no mercado, Sim, de profissionais se capacitando? Na nossa área em geral, vamos dizer assim, a economia em geral, turismo, motorista, tudo, realmente pega essa parte. Nós também percebemos muito isso, e o Ilux nasceu exatamente com esse propósito, né? De formarmos novos profissionais, capacitarmos e reciclarmos os profissionais que estão atuando no mercado, porque hoje isso não é uma dificuldade só no segmento de luxo, de turismo, né? Isso é uma dificuldade num contexto em geral, em toda a indústria de serviços. E a filosofia do faça o seu melhor, não importa a situação, é o principal. Sim. E isso que é difícil da pessoa ser engajada. Entendeu? Não importa, olha, se é um passageiro, se são 2, são 3, se não tem passageiro, onde você está, faça o seu melhor. Sempre. E outra, desculpa, fazer igual todo mundo faz. É isso aí. É isso aí. A diferença, gente, é algo muito importante que vocês aí que estão assistindo a gente está com um curso de Professional Chauffeur, até vocês, por favor, se inscrevam no canal aí para ver se você quer se qualificar, quer saber a importância que a gente dá para uma entrevista que nem a gente está fazendo aqui com o Bueno, que fala sobre coisas que são pertinentes e que a gente vê a dificuldade aí no mercado. Vocês se inscrevam no canal porque a gente está passando, está dando essa informação e sabe o quanto que isso é importante para o mercado brasileiro, não é só para o nosso mercado em si, mas assim, é nacional. Como você comentou agora, o curso que vocês fazem. Sim. Infelizmente, é fato, você pegar hoje uma Via Dutra e ser assaltado, abalroado, fazer qualquer coisa, então esse curso tem esse sentido. Lógico. Né? Exatamente. De você progredir na sua profissão, de você ter foco, né? E depois a tua clientela, ela aumenta. Você aprende todos os detalhes, né? Nós costumamos dizer que não é só ter um grande veículo importado, blindado, você tem que ter a experiência. Vocês estão cuidando dos bastidores. Exatamente. Né? Isso mesmo. Direção defensiva e evasiva anti-sequestro, ter esse feeling intacto com o cliente, cada cliente é de fato um monumento ali, né? Então isso é extremamente importante. Eu acho, assim, hoje a gente está vendo isso com você e a gente sabe que a gente compactua da mesma necessidade. Tudo que a gente está falando aqui, do momento que a gente começa a entrevista até o final, é tudo para poder trazer para as pessoas aquela necessidade de fazer as coisas pensando em cada detalhe. Aquilo que vai acontecer no receptivo, no trabalho nosso, para que tudo dê certo, para que não tenha a surpresa negativa, né? Mas a surpresa negativa pode acontecer a qualquer momento. Aquilo que eu tinha comentado no início aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Se você tem um histórico positivo, ótimo, né? O Bueno trabalha com isso há quantos anos? Tem histórico positivo com a maioria dos clientes dele. Mas sempre tem um cliente novo. Sempre vai ter aquele primeiro desafio. Que é o desafio, que sempre você fala assim, tudo a gente faz pensando no que pode dar errado. Isso é verdade. Evitando isso, foi tudo bem. Não deu nada errado. Mas isso que ele falou de você sempre pensar, não importa quantas pessoas, hoje o jovem que está aqui, que a gente treina, a gente vê que eles têm um problema, o imediatismo. Ele quer ter exatamente tudo aquilo que você tem, independente de qualquer coisa. Ele não quer passar pelos problemas que você um dia passou e aprender com isso e entender o porquê. Ele só quer ter o benefício de tudo aquilo porque ele acha que ele faz melhor do que você e que a sua história, na verdade, não tem aquela importância. Assim como a minha história também não tem muita importância. A pessoa já pode chegar agora e dirigir um artista. Gente, isso é a coisa mais fácil. Aliás, exatamente como o Bueno falou ainda há pouco aqui nos bastidores, né? O caminho que nós estamos seguindo, né? Step by step, passo a passo, degrau por degrau, que se consegue alcançar o sucesso, né?
E, infelizmente, essa nova geração aí, em todas as categorias aí de serviços e profissões, eles querem ter o sucesso imediato. E não é dessa forma. A internet vende uma falsa impressão ali de que é uma minoria que dá certo ali, um youtuber, isso, aquilo, e os jovens acham todos que vão ficar milionários da noite para o dia. Isso não existe, né? Temos que ter muito trabalho, determinação, foco e fé. E fazer sempre o seu melhor, né? Nunca ser apenas mais um profissional, é o que nós falamos, né? Com certeza. E dando aquela importância que você falou, para cada passageiro, independente de quem ele seja. Pode ser um cara que não tenha tanta expressão hoje, né? Amanhã vai ter, mas você tem que, é 1, é 2, é 3, é 4, faça o seu melhor. Belas palavras que você deu. Exato. Bueno, e falando um pouco ainda em segurança, né, que nós falamos aqui de direção defensiva e evasiva anti-sequestro, você ainda há pouco comentou conosco a respeito aí dos riscos do cliente sair no aeroporto ali, às vezes pega um Uber clandestino, não há nenhum preconceito aqui, mas o cara que é clandestino, ele não é legal, né? E não é seguro para qualquer cliente, seja ele um cliente do luxo ou até mesmo um cliente normal. O que você enxerga hoje, como que está a segurança no aeroporto? Você que acho que presencia muitos mais, porque você presencia tanto a parte externa ali, que é o que nós presenciamos todos os dias, e também nos bastidores, né? Olha, infelizmente, eu não considero ideal, né? A gente não, generalizando assim, o aeroporto deveria ter uma atenção maior pela concentração de pessoas, né? Eu até comentei com vocês, o ano passado foram 44 milhões de pessoas que rodaram naquele aeroporto. Gente, você viu todos eles? Não, pelo menos metade, vai. Eu podia ter atendido 1%, já estava bom. Então, quer dizer, você imagina esse monte de gente, entendeu? Naquele espaço ali todo concentrado, entendeu? E que cria oportunidades para a coisa... Para o bandido. O bandido. Né? Mas, infelizmente, a gente tem esse lado e não que a gente aproveite disso, a gente oferece minimizar um problema. E você acredita que essas oportunidades e esses desafios em relação à segurança, ele acontece ali por uma combinação de uma falta de atuação profissional do Head de Security do aeroporto, somando com uma questão ali, às vezes, de desemprego no mercado, sim. E aí deixa eu só contar um caso que aconteceu, que foi curioso. Eu atendi um casal, inclusive ele tem uma posição de presidente da instituição, ele e a esposa chegaram e iam pegar o helicóptero. Tudo bem. Veio o motorista para pegar as bagagens, porque todas as bagagens não caberiam no helicóptero. Sim. Aí eu peguei um carregador ali do aeroporto, de bonezinho, né? Porter, né? Famoso antigo, para levar as bagagens para o carro. Perfeito. E fui acompanhar o casal por helicóptero. Passou um tempo, eles embarcaram, foram embora. Passou um tempo, a esposa dele me liga. Bueno, está faltando uma mala. Eu falei, faltando uma mala? Sim. Concluindo, os dois, o motorista e o carregador, pegaram as malas para colocar no carro atrás, né? E viraram as costas. Passou alguém pelo carrinho de bagagem, pegou essa bagagem de mão e foi embora. E vocês conseguiram constatar isso depois pela filmagem? Nossa. Entendeu? Então, quer dizer, um segundo. Um segundo. É suficiente. Um segundo. É suficiente. Isso foi comigo. Agora, imagina quantos outros acontecem que às vezes o cara não tem nem paciência de fazer BO, entendeu? Que não vai dar em nada. E, na verdade, é até um pouco pior, né? Quando os outros não aconteceram e que a pessoa não teve paciência de ir atrás e a culpa talvez tenha ficado sobre o motorista ou o profissional, né? Eu gostaria de falar aqui que eu acho que é muito importante, como a gente está falando de segurança em aeroporto. Eu morei em Nova York, como todos sabem, e lá recepcionando pessoas no aeroporto, assim como você faz, entrava no aeroporto e tinha todos os dias, tinha uma pessoa no aeroporto de Nova York. E isso é interessante, depois eu quero saber de você o que se acontece aqui em Guarulhos. E ele não tinha placa nenhuma, ele simplesmente estava lá e ficava aguardando. E ele chegava pra gente, era um bandido, cara, né? E isso é em Nova York, é muito perigoso. Ele olhava pra gente e falava assim, ó, você não mexe com o meu passageiro.
E a gente sabia que ele não tinha passageiro. Só que ele observava os brasileiros que chegavam nos voos. Isso é muito perigoso e é muito importante falar para você. Eles observavam os passageiros que chegavam no voo do Brasil e de outros países da América Latina e que, por acaso, estava com a gravata meio torta, meio amassado, com o terno meio surrado, porque esse era o passageiro dele. O que ele fazia? Ele pegava esse passageiro, ele colocava no carro e ele tinha uma arma no porta-luvas do carro. E ele intimidava essa pessoa que vinha para trabalhar nos Estados Unidos e que não iria denunciá-lo. Ou seja, ele sabia exatamente, ele ia assim, como uma faca afiada, exatamente no passageiro que ele pegava. Ele chegava, a pessoa saía, ele já pegava a mala dele e já começava a levar para o carro. Ele não tinha uma placa, ele não tinha nada, a pessoa não sabia que já tinha passado pela imigração e ele seguia o cara. Você pega a mala, o cara vai andando, você vai atrás dele. Ele já punha no porta-malas e deixava. Gente, isso foi a experiência mais tenebrosa que eu já vi. Aconteceu. E que eram pessoas especializadas. Ele tinha cara de um país, assim, eu diria para você... vamos dizer, Middle East, vai. E aí ele tinha uma cara que realmente intimidava e ele levava, e ele estava vestido com uma jaqueta que parecia da polícia. Ou seja, era mais de jagunço. a pessoa ia, acompanhava e vários brasileiros que eu conheci pagavam para ele, por exemplo, $500, $600, o que ele tivesse. Imagino. Para pegar as malas que estavam no porta-malas. Aqui, infelizmente. E parado em qualquer lugar, que não era o endereço. Aqui, infelizmente, no desembarque internacional, tem no nacional também, existe o Uber pirata, né? Sim. Essa parte. Então, já teve casos, o cara levou ali para o hotel próximo de Guarulhos e cobrou $300. É isso. E já, até um gancho, e já, inclusive, saiu uma reportagem a respeito dessas pessoas. Infelizmente, o aeroporto simplesmente faz vista grossa ali. A divulgação é muito pouco para essas pessoas, para os bandidos que a gente tem. Sim. Agora, aqui não é tão especializado que nem lá nos Estados Unidos. Agora, eu ver a minha gente tendo esse tipo de tratamento, eu fazia o possível para não deixar com essas pessoas pegassem. Entre aspas, eu acho que existem momentos que você tem tipos diferentes de crime. Uma época tinha, você deve se lembrar muito bem, eu tive até um amigo falecido, Eliel, aí, que Deus o tenha em um bom lugar. Você tinha uma gangue que saía, eles acompanhavam ali o motorista saindo com o VIP. Na Dutra ali, eles em algum momento davam um totozinho ali no carro. Isso. O motorista sem a expertise e a experiência ali, o feeling em relação à segurança, descia do carro e ia ver os Era caras... o suficiente. Isso, acho que eles atuaram por alguns meses, aí foram quase que um ano, você lembra disso? Mas, infelizmente, isso acontece, né? E eu falo o seguinte, o pessoal fica lá querendo pegar passageiros, tudo mais. Gente, pelo menos eu penso dessa forma, tem para todo mundo. Sim. A nossa área, qualquer área que seja, tem para todo mundo. Seja um bom profissional e você vai ter o retorno disso. Essa é a diferença de um serviço de nível que nós prestamos, né? Às vezes alguns clientes, contratantes ou até a própria secretária não conseguem entender isso, né? Mas quando acontece o pior, e eles percebem qual importante é ter o seu executivo nas mãos de um bom profissional que faça o handling service, que faça o serviço de proteção executiva e transporte executivo de luxo. E nós mesmos, eu vejo dessa forma. O retorno, ele existe. Eu já vi vocês, inclusive, eu sei que vocês já fizeram, eu já fiz cortesias e tudo mais. Dá uma satisfação enorme. Sim. Às vezes a pessoa está perdida lá, olha, Bueno, dá para... Quanto você me cobra? Não, pera um pouquinho. Estou aqui, vou fazer para você e tudo mais. Não custa nada. Gentileza. É gentileza. Sim. Gentileza gera gentileza, entendeu? Em todos os aspectos. Ela vem dobrada. Sim. O aeroporto é um lugar de decisões rápidas. Sim. Você, às vezes, a gente está saindo e está com uma situação que é inusitada.
né? Um cliente que precisava sair, um trânsito muito intenso, e você precisa... Como tem situações, por exemplo, você tem que saber o que você está fazendo. Eu estou esperando o passageiro. Olha, o avião desceu em Congonhas. Uma vez eu falei, Wagner, você está... É isso mesmo. Deu certo. Deu certo. Porque eu tinha o contato, eu tenho minha rede de contato certo. De contato certo. Então, quer dizer, o cara o cliente achou maravilhoso. E como manter a sua paciência, a sua calma numa situação tensa lá no aeroporto? Como que a gente consegue isso? O que você faz? Tem que ter, se bem que a pressão ela é automática. Sim. A partir do momento que você assume um compromisso, eu coloco dois relógios para despertar. Eu coloco 5. Porque... É uma tensão, não é? É uma tensão. É normal. Principalmente quando a gente está com uma agenda muito tumultuada, dormindo tarde, acordando cedo. Se a pessoa falar que não tem tensão, duvido. Não está envolvida no não é negócio. Eu acho que quem fala isso não é um bom profissional. Assim como os grandes artistas que nós vemos, quando todos eles falam que quando vão entrar em um grande show ali, tem um friozinho na barriga. Da experiência, tem um frio na barriga. É o mesmo do nosso. Vai falar que foi pontual? Não, gente. Não. Acontece algumas coisas que realmente deixa a gente tenso. Agora, a antecipação que o Bueno falou aqui, lá no início da nossa entrevista, a antecipação a qualquer problema na aviação é algo que é primordial. Sim. Porque se você se antecipar, você não vai ficar pressionado, né? Você vai ter tranquilidade em fazer o que você está fazendo. Se antecipar, estar preparado para o pior, né? Uma filosofia até que eu já citei aqui, esperar pelo melhor, né? Sim. Sair de casa com 2h30, 3 horas de antecedência, esperando o pior trânsito, mas chegar no aeroporto com 1 hora, sentar ali numa padaria, tomar um café. Olha, estava o trânsito. Não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não. Você só tem 50 anos nesse ramo, né, Bueno? Motorista falar isso para você. Esses nossos passageiros, o que eles mais valorizam nesse trabalho? Descrição. 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 Você não encontra... olha... Salvo, sempre, toda exceção à regra, né? Ninguém gosta de ficar falando muito, entendeu? E se ele for ouvir alguma coisa, é de interesse. Simples. Por isso que eu pesquiso até o perfil do cliente, entendeu? De saber com quem que eu estou trabalhando, com quem eu vou trabalhar, para evitar a bola fora. Simples. É muito simples. É como se fosse o cara da Coca-Cola e eu estou falando da Pepsi. Não. Não pode. Isso a gente até fala aqui também, o cara da Coca-Cola, você vai estar com uma Pepsi no carro lá. Burger King, McDonald's. Não faz isso, entendeu? Descrição. Muitos, aquela história, a vida do cidadão, ela é ocupadíssima. Sim. Ele não está viajando à toa, não é férias, entendeu? Se bem que, lógico, tem os de férias, mas ele está ali porque ele precisa otimizar o tempo dele. Sim. E o tempo é a coisa mais preciosa que existe para o ser humano. Se você dominar o tempo da sua vida, você vai longe. E no caso destes grandes executivos que nós atendemos, é a coisa mais preciosa e custa caro, né? A hora desse executivo. Exatamente. Então, quanto maior a sensação de segurança que nós profissionais passarmos para esse cliente, ele conseguirá produzir mais, ele conseguirá ter uma viagem ali com tranquilidade. E ele lá fora vai saber, eu preciso ir para o Brasil. Não, sem problemas, eu tenho meu staff lá que está tranquilo, liga para a secretária, eu quero aquele fulano, Beltrano, pronto, está resolvido o problema. Essa era uma outra pergunta que eu iria fazer, que muita gente faz para mim. Provavelmente as respostas são muito similares. Né? Como é que as pessoas chegam até o Bueno? Né? Como que chegou até o Bueno? Todas. Eu nunca saí para fazer marketing. Tudo foi de boca de um para o outro. Graças a Deus. Entendeu? E é o melhor marketing que existe. Sim. Né? Indicação, né? Porque você só recebe clientes praticamente na mesma linha ali, se não melhores do que o teu cliente. Falou que você faz, eu faço, tal, não sei o quê. Se você não quiser fazer comigo, eu sou um cara muito, como é que se fala? Transparente. Tem mais fulano que faz, tem uma coisa, eu não vou poder fazer, fala com o fulano e tudo bem.
Esse serviço, você considera um serviço caro? Não. É que nem você alugar um carro blindado. Você vai perguntar para a pessoa quanto vale a sua vida. Exatamente. É imensurável, né? É imensurável. É. Hoje, se eu falar, digamos assim, que é caro, não é. Imagina, por tudo que é feito, para a tranquilidade que traz. Tudo que envolve ali quando ele contrata um profissional qualificado, né? Que envolve não só o carro, conhecimento, bagagem. Tudo. A secretária recebeu uma ligação, olha, saiu daqui agora. Vai demorar tanto pela previsão para... Nossa. Existe realmente existe um valor, né? O preço, na verdade, é algo que a gente não consegue mensurar. Porque quando a gente pensa como que pode ser algo que poderia dar errado e muito errado, eu fico imaginando você recebendo, por exemplo, uma criança lá. Deve ter acontecido isso já. Sim. Né? Isso é de uma... É uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade. Recentemente eu tive que levar uma pessoa, uma criança, que chegou com aquelas, né? É natural, né? Ela tem que viajar com uma identificação. Ela vem com um colar. Para você que nunca fez isso, uma criança que viaja desacompanhada, ela tem que ter um colar. Dentro desse colar aqui vem uma bolsinha que tem todos os documentos dela, da viagem e tudo, porque ali ela não mexe. Ela é recomendada não mexer, mas ela não tira aquilo. E ela tem um acompanhamento ainda de alguém da tripulação? A tripulação tem que acompanhar e leva você até a pessoa que foi indicada. Ou seja, tem que ter nome, o documento e você se apresenta. Provavelmente o Bueno deve ter feito isso um monte de vezes. Inclusive tem até uma preocupação, digamos, quando é uma menina, de eu pegar uma agente feminina para acompanhar. É o que acontece. Tá junto, mas por quê? Tem que dar uma série se precisar ir, se a criança precisar ir no banheiro, ter essa agente feminina acompanhar. Exatamente. Eu recentemente peguei uma criança de 8 anos, filha de um grande DJ, e que fui responsável e realmente me engrandece fazer um negócio desse. Eu fico feliz quando uma pessoa fala assim, olha, eu tenho uma criança de 8 anos, você poderia ir lá buscá-la, é a minha filha. Olha a responsabilidade. O maior patrimônio do que o cliente pode ter, que o ser humano pode ter. Né? Imagina, eu peguei a filha dele, peguei no avião lá em Viracopos, levei até a casa dele aqui, porque a mãe dele, que morava no sul do país, ficou aguardando por ela. Ou seja, neste momento, eu vou dar uma dica aí para vocês que é motorista. Olha, não deixe de dar todas as informações, o roteiro, ponha no GPS, para localização em tempo real. Estou saindo, indo para o aeroporto, cheguei, fotografa, tira as fotos que a pessoa que te entregou, dos documentos, faz toda a reportagem disso como se fosse um repórter. Porque isso vai valer muito, porque se você gostaria que fizessem isso com você, faça exatamente um pouco melhor quando é dos outros, porque realmente isso valeu para mim como uma experiência maravilhosa. E certamente a mãe que mandou para o pai, que estava aqui em São Paulo, adorou o tipo de trabalho, ficou muito feliz, e a menina também, porque tudo que eu pude fazer, comprar um lanche, uma coisa, isso e aquilo, tudo que eu pude fazer eu fiz para aquela criança como se fosse meu filho. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Isso é muito importante. Eu tive uma experiência também, tem uns 2 anos atrás, 2 adolescentes, a filha de um presidente da empresa, acho que as meninas tinham ali 12 anos, mais ou menos, eles foram no shopping, né? Que eu estacionei o carro e acompanhei, deixei elas indo, elas foram ali comer alguma coisa, e eu tendo ali o visual ali, não muito próximo, né, para deixar a liberdade ali das meninas, mas ao mesmo tempo sempre de olho ali, acompanhando, se chegasse alguém, alguma coisa, e atualizando o que você disse o tempo inteiro, a mãe, né? Isso é muito importante. Bueno, claro que essas experiências aí em relação a atender uma criança, um filho de alguém, isso é muito importante, porque o que o ser humano tem como maior patrimônio da vida são os filhos, né? Mas imagino que das centenas ou milhares de atendimentos que você tenha feito até hoje, tem algum atendimento em específico que tenha te marcado bastante, assim, por alguma questão específica? Na realidade,
Os artistas, né, sempre me deram muita experiência, né, porque É verdade. cada um tem o seu jeito, né? Então, por exemplo, uma vez eu atendi o Sutherland, né, que ele estava ali, era lá no Terminal 2. Quando ele apareceu com um cara, tinha um monte de criança que me reconheceu. Na hora. Eu tive que levá-lo para uma sala, para uma salinha diferente e tudo. Então, tudo quanto foi artista que apareceu foi curioso. Foi. Entendeu? Porque você se via numa situação de proteger o cidadão. Né? Não ser abordado. Não ser abordado. Eu atendi uma modelo, por exemplo, ela é muito problemática. Sim. Mas é aquela história. Sempre eu sabia que ia acontecer alguma coisa. E sempre acontecia. E sempre acontecia. E sempre acontecia. Entendeu? Então, mas os artistas sempre me deixaram satisfeitos, vamos dizer assim. Porque depois que passa, você fala, passou. Ainda bem que você fez. Concluir a missão. Exatamente. Eu acho que a satisfação maior que a gente tem é exatamente essa que eu estava falando. De eu trabalhar com uma criança de 8 anos, eu que já trabalhei com tantos artistas, uma criança de 8 anos me deu uma maior satisfação de fazer, porque eu sabia da importância que aquela criança tinha para os pais. E do desafio, né? De ser algo diferente também do teu dia a dia ali. Totalmente desafiador, né? Você fala... Eu, particularmente, gente, vocês não sabem, mas eu não tenho filhos, né? Então, o fato de eu trabalhar com criança... Por isso que ele tem as escalades, gasta menos. Na verdade, o fato de eu não ter filhos é mais desafiador do que qualquer coisa. Para você trabalhar com uma criança é muito legal, né? E ter a simpatia da criança e da mãe e do pai fica algo assim desafiador. Trabalhar com os artistas, para mim, é a coisa mais simples do mundo. Trabalhar com uma criança é a coisa mais prazerosa do mundo para mim. E é nitidamente o que eu costumo dizer, né? Cada atendimento, cada operação, ela tem um DNA diferente e ela proporciona uma experiência em um aprendizado diferente, né? Um tempo atrás também tinha um cliente bastante peculiar ali, muito importante, o Wagner até sabe quem que é. Esse cliente é o CEO de uma grande multinacional e ele é tetraplégico, né? E sempre era eu que atendia, a secretária dizia, Daniel, tem que ser você, e um dia eu não podia atendê-lo, né? E aí tive que passar para o motorista todos os detalhes. Olha, esse cliente, ele é assim, ele é tetraplégico, você tem que ter uma dirigibilidade ultra soft, porque se você frear, todo cliente não tem firmeza no corpo, né? Então, assim, e depois o motorista terminou e falou, Daniel, que experiência que eu tive, assim, achei que já tinha feito, e a gente está sempre aprendendo, né? Sempre. E você tem que estar sempre aberto, né, a novos conhecimentos, porque isso é o que vai sempre levar cada vez mais o seu nível e o orgulho de ter uma operação diferente, assim como o Wagner está contando dessa com a criança, você contando das suas com os artistas, e assim vai. Quem falar que não está aprendendo no dia a dia, não está vivendo. Aí é que tá. A vida é um aprendizado, né? Eu digo sempre que a vida é um risco, né? Você viver é um risco, porque a única... aliás, eu gostaria de falar aqui, as pessoas que me conhecem lá dos Estados Unidos e que acompanharam o meu trabalho lá, eu queria deixar a nossa homenagem aqui para o Ricardo Carlini, que faleceu anteontem, dia 11 de março, faleceu fazendo uma viagem aqui pela Patagônia. Ele atendia pessoas famosas lá nos Estados Unidos, brasileiros que iam para lá, várias pessoas, desde Fernando Henrique, eu acho políticos. Que você já citou ele aqui. Já citei ele aqui. Infelizmente, ele morreu aos 62 anos, de Araçatuba. Ele estava fazendo essa viagem para a Patagônia e teve esse problema de saúde, foi recorrido ao aeroporto de Viracopos. Lá ele conseguiu ser internado, depois de ser internado passou para Barretos para ser atendido e ele morreu em razão de um câncer que até agora eu não sei se ele sabia ou não, mas era motorista assim de primeiríssima, excepcional, uma pessoa de quem a gente rende aqui as homenagens. E vocês podem inclusive encontrar a Mauri Júnior falando sobre ele recentemente, depois da morte dele. Agora é uma pessoa muito querida e que a gente quer deixar aqui a homenagem, tá? Deixamos aqui os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos. Perfeito. Então, e a gente estava querendo falar, mas
entrando mais em alguma coisa, o que você acha importante de um grande profissional no aeroporto de São Paulo? Aliás, aeroporto que foi inaugurado... 85. Em 85. O que você participou da inauguração? Segundo dia eu estava lá. No segundo dia. Eu era responsável pela tripulação, eram 2 voos, o Miami e o Nova York, e eu fiquei lá. Inclusive foi uma época curiosa, porque eu trabalhei 90 dias direto sem folga. 90 dias. Você dormia no aeroporto? Dormia praticamente no aeroporto. Eu ia e voltava ficou igual com o cara do terminal lá. Entendeu? E foi sensacional, vamos dizer assim. Passou, lógico, mas eu era o bambambam da Varig. Você era a referência. Era a referência. Mas você estava numa missão, você era deslumbrado com aquilo, né? Sim. Era algo novo. Não tinha água, não tinha o que comer, mas tudo bem, porque foi, desculpe o termo, foi inaugurado daquele jeito. Daquele né? jeito. Entendeu? Foi para inglês ver, para inglês ver, mas acabou dando certo e aí com o passar do tempo... Né? Até hoje existe uma série de dificuldades, lógico, Sim. entendeu? Sim. Mas foi um tempo que foi muito bem aproveitado. Você colocou a pedra fundamental lá, né? Essa paixão, esse carinho em exercer essa função, começou desde quando você começou como office boy ali na Varig ou quando você começou de fato a trabalhar com a tripulação? Quando eu comecei a trabalhar com a tripulação, que aí eu vi um mundo totalmente diferente, entendeu? E na aviação você não trabalha praticamente atrás de uma mesa, né? Sempre tem alguma coisa que você se desloca, tal, não sei o quê. E foi indo, e aí resolvi ficar. Nunca pensei... Eu entrei, fiz faculdade de Direito, parei no meio do caminho, porque achei que não era a minha praia. Sim. Não me arrependo também, entendeu? E foi indo. Experiência. E fui ficando. Então quer dizer que você trabalhou num aeroporto, mas você nunca saiu de São Paulo? Então você não saía do chão? Não, eu saí do chão quando eu comecei inclusive eu tinha saído da Varig, entrei numa empresa de handling e comecei a atender em alguns aeroportos, voos fretados. Sim. Então eu fui para Manaus, fui para Brasília, fui para Salvador, fui para Porto Alegre. Então você andou. E você fazia esses acompanhamentos acompanhando o VIP? Não, nesses casos era para soltar o avião mesmo. Receber e soltar o avião. Entendeu? Eu tinha como você falou, né? Então você rodou o Brasil. Rodei o Brasil. E foi super Então, internacionalmente, você não conhece nada? Na época da Varig, eu não pagava o bilhete, né? Aí eu consegui, fui para a Europa, fui para os Estados Unidos, entendeu? Então foi uma experiência ótima. Era literalmente uma primeira classe, a experiência. Mas era porque eu conhecia os tripulantes, os caras me olhavam, Bueno, vem para cá, e tal, entendeu? Sim. Uma história sua que você viajou para, não sei se foi Nova York, com $100, algo foi, assim. Cara, eu não sei, hoje eu não faria mais nem. E aí eu fui porque eu conhecia a tripulante, entendeu? Eu ficava no hotel da tripulação e falava, o cara põe uma cama mais aqui e tal. E aí, entendeu? Qual era a tua idade na época? Eu estava o quê? Com 20 e poucos anos. Nossa, 20, o jovem 22, desbrava o mundo. Desbrava o mundo com $100 no bolso. Isso quer dizer que você já começou a viajar para o exterior com pouca idade. Pouca idade. E a tripulação em geral eram todos brasileiros? Todos brasileiros. Todos brasileiros e outra. A maioria também tinha uma turma de Porto Alegre, né? E tinha 3 bases. O pessoal de Porto Alegre, que era chamado os Vacas Sagradas, né? Os comandantes antigos. O São Paulo e Rio de Janeiro. Então, como eu conhecia todo mundo, o cara chegava de voo, eu já estava com o passe dele para voltar para casa dele. Então tinha que falar com você. Tinha que falar comigo, entendeu? Você fazia o desembaraço desses caras. Fazia o desembaraço deles, né? Então eu fiquei conhecido. Nossa. Tanto que quando eu saí, que eu pedi demissão, os caras queriam que eu voltasse. Mas aí eu fiquei doido, porque eu achei que tinha ter uma promoção para mim e tal. Aí eu era jovem também, entendeu? Mais jovem, mas com 12 anos de companhia. Ótimo. Entendeu? Claro que faz bastante tempo, mas acredito que muitos já tenham se aposentado aí da carreira. Mas ainda hoje você reencontra alguma dessas pessoas no aeroporto? Acontece? Sim. Tem até um pessoal que faz jantar aí a cada ano, tudo, mas eu não curto muito, não, porque passado é passado. Que fique lá. Que fique lá. Entendeu? Vamos ver o presente. Vamos ver o presente da melhor forma, que eu recomendo a todos. Viva o presente, entendeu?
Porque você não pode ver de passado e de futuro. O futuro você vai ficar ansioso e o passado você vai ficar, né, daquele jeito. Passou, né? Às vezes triste. Então, Melancólico. Vivo hoje, faço hoje e acabou. Bacana, foram muitas experiências Muitas, aí, graças a Deus. com certeza, uma bagagem. Quantos idiomas você fala? 2 idiomas, né? Inglês e português. É o mais usado, inglês? Mais usado, né? Espanhol ali, Espanhol, portunhol, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, quem não usa? Mas se descer um disco voador de chinês, eu vou... Manda. Eu percebo que você realmente tem bastante coisa com aviação mesmo, né? É assim, o aeroporto é a base, mas você foi uma pessoa sempre que pensou no avião como sendo algo diferente. Sim, porque o que aconteceu? Eu tenho umas frustrações, vamos dizer assim, né? Eu tenho 2 filhas, Sim. Não passei uma boa parte com elas, vamos dizer assim, por causa da aviação. Então, isso aí me deixa chateado. Sim. Mas, por não ter acompanhado. Por não ter acompanhado. Mas hoje, por exemplo, hoje eu sou uma pessoa, sou divorciado, né? Sim. Minha vida se resume em quê? Em aeroporto e casa. Sim. Trabalho. O trabalho é uma diversão. É verdade, é verdade. Simples. Eu falo, eu saio de casa para me divertir. Sim. Eu não vou sair chateado, puta, tem que trabalhar, tem que ir lá para o aeroporto. Não. Aquilo lá é como se fosse meu lar, meu segundo lar. E quando a gente trabalha com esse pensamento, tudo flui. Tudo flui. Eu sei lá eu sei se eu vou para a direita, para a esquerda, reto, subo. Não tem mistério. É verdade. Entendeu? Se alguém precisar de alguma coisa, ótimo, eu estou lá. Você sabe que eu costumo dizer assim, eu adoro o que eu faço. Minha mulher também não aprecia tanto aquilo que eu faço, porque me tira de casa, lógico, né? Mas eu digo assim, se hoje, infelizmente, se acontecer alguma coisa comigo, eu estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu amo fazer aquilo que eu executo e prestar o serviço para quem precisa é algo tão interessante. E eu não ficaria tão chateado o fato de você... É lógico que a gente gostaria de estar mais presente com os filhos. Eu não tenho filhos, mas eu fui filho de uma pessoa que ficou muito tempo na estrada. Então, ele ficava fora de casa. Mas a presença dele existia o tempo todo, né? Eu vou dizer que os maiores ensinamentos que eu tenho na minha vida é pelo meu pai, que ainda não estava em casa. Ele, por muito tempo, ele fazia torres de micro-ondas e ele viajava pelo Brasil, então ele ficava um mês fora, no meio do mato, construindo uma torre de micro-ondas para transmissão, que antigamente não tinha satélite, e aí tinha que fazer essas torres de transmissões. Aqui, saía de São Paulo e ia para vários lugares. Só que ele me deu os maiores ensinamentos, sabe? O ensinamento de que todo o dinheiro que ele fazia, ele mandava para casa, para minha mãe cuidar da gente. Então, ele vinha uma vez por mês, era uma visita quista, muito bem-vinda, né? Então, eu sei que você pode ter passado por isso, não é para ficar tão chateado, porque os filhos, apesar de tudo, sabem por que isso acontece. Isso acontece por causa deles. Acontece com boa parte aí dos homens, né? E pais de família. Eu também passei por algo parecido, né? E faz parte, né? Costumo dizer que para dar uma vida melhor, um bem-estar para os nossos filhos, a gente às vezes se abdica e se dedica ao trabalho ali incansavelmente, né? O que o Wagner disse, assim como ele enxerga e entende essa ausência que o pai dele teve. Acredito que suas filhas também entendam e espero que os meus também entendam aí, né? Eu mesmo fui morar em Londres em 2006 e 2008, quando eu fui. Minha filha tinha 1 ano e meio e minha filha tinha 6 meses. Então, foram 2 anos ali também que, literalmente, onde usei um termo ali, onde um amigo meu me falou, o filho chora e a mãe não vê, né? Mas dou graças a Deus, a gente às vezes fica sentido pela ausência, mas a qualidade de vida que eu pude proporcionar, o aprendizado do idioma inglês que eu aprendi, que isso foi o divisor de águas aí na minha carreira profissional, então... São ossos do ofício que nós, pais, às vezes passamos, né? Mas excelente a tua história. Existe isso que só para complementar, né? Existe isso. Eu acho que você, assim como eu, quando você vai lá para o aeroporto, eu, quando estou dirigindo, as pessoas falam para mim assim, poxa,
esse trabalho é um negócio difícil. Eu falo, não, eu vejo o trânsito como eu vejo esse trânsito, esse mar de trânsito. Esse mar Como um mar. Mas eu entendo, eu falo isso assim com uma coisa poética. Eu falo, eu vejo esse trânsito como um pescador vê o mar. Entendeu? Se estiver bem intenso, isso quer dizer que a pescaria vai ser boa. Entendeu? Sim. Então, eu sou um cara que eu penso dessa forma. Se eu vejo aquele trânsito livre, na época da pandemia, estava desse jeito. Nossa. Eu não me trazia nada de bom. Agora, quando o trânsito está fervoroso, então eu tenho aquela paciência, vou dirigir a pessoa, mas eu sei que o mercado está aquecido e que temos coisas para proporcionar, né, na alegria dos passageiros. Como é que se fala? É a satisfação de ser útil. Satisfação de servir, né? Ó, você vai me dizer, e disse a coisa assim, fundamental das nossas entrevistas. Todo mundo que passa por aqui sente e tem o mesmo brilho no olho ao servir a outra pessoa que você tem. E isso, você está sentado aí por essa razão. É essa maneira que nós vemos você e que você vê a gente. Eu tenho certeza. Com certeza. É o brilho no olho de servir, ser útil, né? Enquanto você ser útil, você vai ter força, você vai ter a vitamina para poder... Eu costumo dizer que o dia que o ser humano ele para de produzir, ele deixa de ser útil, é onde é ladeira abaixo aí e acaba não durando muito tempo, né? Eu também não me vejo parando 100%. Claro que com o tempo a gente, o que você citou ainda há pouco, né? A gente não consegue mais ser herói, né? Com o tempo a gente vai tirando o pé do acelerador. Como diz o aviador, tirando a manete para... Mas continuou ali. Mas continua, entendeu? Continua um homem de ferro tem uma armadura, e trabalha bem, viu? Com certeza. Bem, na verdade, a gente está chegando aqui no final da nossa entrevista com você, do nosso podcast, que foi muito valioso, porque é importante dizer o que você faz, que as pessoas, tem muitas pessoas que não sabem o que significa esse handling, o tipo de trabalho que você faz e o tanto quanto ele é importante para a gente, né, Daniel? Exatamente, Bueno. Parabéns, que história fantástica, e acho que antes da gente finalizar aqui, gostaria de deixar um tempo aí para você encerrar, mas antes de ir para esse tempo de encerramento, que conselho que você daria hoje para os jovens ou novos profissionais que já estão atuando no nosso segmento, seja do handling, seja do professional chauffeur, e os que estão aqui nos assistindo agora e que sentiram ali na veia ali uma vontade de repente exercer a nossa função? Olha, eu falo uma coisa, trabalhe, né, e tenha fé, que não importa o que aconteça, a vida ela é de momentos bons, momentos ruins, e todos eles passarão, não importam quais sejam, eles passarão. Então saiba aproveitar os momentos bons, entendeu? Tirar os momentos dos ruins à medida do possível, né? E tenha fé, que tudo vai dar certo. Excelente. Excelente dica aqui para vocês que estão nos assistindo. Bueno, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Você compartilhou, foi uma honra termos você aqui com... você gostaria de falar alguma coisa, deixar uma mensagem aí para alguém para falar alguma coisa? Aliás, dizer que você trabalha e a gente pode saber como que entrar em contato com você aí. A gente vai passar aqui os créditos, mas... Não, graças a Deus, entendeu? Hoje eu tenho... Como é que se diz? Estou numa situação que eu tenho, graças a Deus, bastante serviço. Perfeito. Que bom. Então, que seja de boca a recomendação. É isso daí. Tá bom? Ótimo. Então, nós estamos aqui, então, hoje, agradecendo aqui o Bueno por ter participado conosco e apresentando ele para quem não conhece. E vocês que se inspiraram nessa história, acredite, é desse jeito que você pode progredir na vida e ter uma qualidade como a do Bueno aqui, de prestar, tendo vontade de prestar serviço, de ajudar o outro, porque na verdade eu tenho certeza que assim como eu e o Daniel, o Bueno também faria isso gratuitamente, como disse. Exatamente. Às vezes, muitas vezes, gratuitamente ele faria isso. Por quê? Se ele ganha dinheiro não porque ele cobra muito, e sim porque ele faz isso e faria até de graça, porque é uma coisa que ele sabe fazer com paixão. E é isso, faça sempre o seu melhor
Agradecemos a sua presença e por ter nos acompanhado até aqui. Sigam os nossos canais, o Ilux Podcast, tanto no YouTube quanto no Instagram, e acompanhem que em breve teremos muito mais novidades para vocês. Até a próxima.